Então vamos lá, trago um caso aqui de uma reação de oxirredução da formação de cloreto de sódio, a partir do sódio metálico, do sódio sólido, e do gás cloro. Ok? Nessa reação o que acontece? Aqui em cima já estão as semi-reações, tá? O sódio metálico ele perde um elétron, certo? Esse elétron ele é capturado ou recebido pelo cloro, certo? E aí o cloro forma um ânion. Então se a gente reparar aqui no número de NOx, a gente vai ver mais abaixo que há uma variação, tá? O sódio sai do NOx, do estado de oxidação 0 para mais 1, e o cloro sai do estado de oxidação 0 para menos 1. Aqui em cima o que está havendo? Olha, está aumentando o estado de oxidação. Se está aumentando, está havendo o quê? Uma oxidação do sódio. Já aqui embaixo, está havendo o quê? Ó? O estado de oxidação está saindo de 0 para menos 1. Está diminuindo esse valor. Logo, está havendo o quê? Uma redução. Então, essa primeira semi-reação é uma semi-reação conhecida como oxidação. Essa segunda semi-reação é uma reação conhecida como redução, como a gente já falou na aula anterior, tá? Processo de oxidação é um processo onde se perde elétrons, dá elétrons, se doa elétrons, tá? Então o que acontece? O sódio doa elétrons para o sistema. Já o cloro recebe elétrons, tá? Então há uma redução do cloro. Então essa reação é a reação de oxirredução. Temos outro exemplo aqui, tá? Ferro metálico, qual é o NOx? Substância simples, 0, tá? Aqui já o ferro não é 0. Então já dá para perceber que essa reação é a reação de oxirredução, reação redox, tá? E como que se dá essa variação? E tem outra substância simples aqui, né? O hidrogênio. O estado de oxidação aqui é o que? 0. Já aqui o estado de oxidação não é 0, né? Se formos lembrar das regras, o estado de oxidação aqui vai ser o quê? Mais 1 para o nitrogênio. Então, se a gente distribuir, certo, esses estados de oxidação, aqui é 0, aqui é mais 1 para o hidrogênio, aqui é menos 1, tá? Substância neutra, então os estados de oxidação elas têm que se anular. Aqui, o cloro é um halogênio. Se o cloro é um halogênio, o estado de oxidação do cloro vai ser o quê? Menos 1. Menos 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Tá? E aqui vai ser 0 por substância simples. Então, o que houve nessas variações? Olha, o ferro variou o quê? De 0 para mais 2. O que aconteceu com o estado de oxidação? Aumentou. Logo, o ferro se oxidou, sofreu uma oxidação. Tá? Se ele sofreu uma oxidação, certo? Se ele sofreu uma oxidação, ele provocou redução na outra substância. Então ele é o que? Um agente redutor. Ele se oxidou, liberou elétrons para o sistema, certo? E provocou a redução em outra substância. Que substância foi essa? O que a gente chama de agente oxidante, o HCl, certo? Então o HCl é um agente oxidante. Por quê? Ele se reduziu e por ele ter se reduzido, recebido esses elétrons, ele provocou oxidação na outra substância. O estado de oxidação do hidrogênio, vejam vocês, hein? O cloro não varia seu estado de oxidação, já o hidrogênio varia. Então, quem sofreu a redução aqui foi o hidrogênio, tá? Então, quem sofre oxidação ou redução é um átomo, tá? Já quem é um agente oxidante ou redutor é a substância como um todo, ok? Então vamos exercitar um pouquinho. Temos aqui um exemplo, tá? Eu tirei do livro de vocês. Então, qual é esse exemplo? Fala do alumínio, tá? Vamos ler rapidamente e fazer. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Reparem que vocês, usa o termo NOx, apesar do livro ser depois de 2014, mas ainda usa esse termo NOx, tá bom? O alumínio é um metal de grande aplicabilidade na nossa sociedade, devido à sua leveza e boa condutividade térmica. É obtido da bauxita, tá?
um óxido de alumínio hidratado. Após a eliminação da água e usando eletricidade, conforme a reação abaixo. Então aqui é a obtenção do alumínio, tá? Esse triângulozinho simboliza o que? Calor, tá? Então aquecendo o hidróxido de alumínio, a gente obtém alumínio e oxigênio. Então se pede o que? Indica o NOx de todas as substâncias envolvidas. Gente, primeira coisa, anotem as regras, tá? Como eu falei anteriormente, e vão fazendo regra a regra desde a primeira e vão tentando descobrir na equação química o que se aplica a cada regra. Primeira coisa, substâncias simples, tem duas aqui, tá? Essa e essa, tá? Então aqui o estado de oxidação vai ser 0 e aqui também, beleza? Outra coisa, oxigênio, tem a regra lá do oxigênio, né? Qual é o estado de oxidação do oxigênio? -2, legal? A molécula como um todo, no caso o composto químico como um todo, ele é neutro, não tem carga nenhuma aqui, tá vendo? Então o composto como um todo, a soma dos estados de oxidação aqui, ela tem que ser igual a 0. Legal? Então vamos ver aqui. Alumínio e oxigênio tem estado de oxidação igual a 0. E para obter do alumínio, aqui no óxido de alumínio, a gente tem que fazer a equaçãozinha. Ok? Tem o estado de oxidação do oxigênio, -2 vezes 3. Isso vai ser tudo igual a 0, porque é neutro, o composto é neutro. E aqui, vejam vocês, 2x. Da onde que saiu esse 2, professor? Daqui, tem 2 alumínios. Então, 2x mais 3 vezes -2, que é o estado de oxidação do oxigênio, tem que ser igual a 0. Aí a gente obtém o estado de oxidação do alumínio quando ele está presente no óxido de alumínio, que é igual a 3. Respondido. Item A. Item B. Quais elementos sofreram oxidação e quais sofreram redução? Vejam vocês, ele fala de elementos, ele não fala de substância que sofreu oxidação e qual sofreu redução. Beleza? Para isso a gente tem que saber, ou a gente tem que voltar, pegar aquelas informações de estado de oxidação. Então, variou, aumentou o estado de oxidação, esse elemento químico sofreu o quê? Oxidação. Diminuiu o estado de oxidação, esse elemento químico sofreu o quê? Redução. Então o que acontece? O alumínio ele sai do estado de oxidação de 3 ou mais 3 para 0. Então o alumínio aqui sofre o quê? Redução. Já o oxigênio sai de um estado de oxidação de -2 para 0. Logo, o oxigênio sofreu oxidação. Tá? E aí, quais são os agentes oxidante e redutor? Aqui é um caso bem particular, tá, gente? A gente só tem uma substância que se decompõe, se degrada. Então essa substância, ela é ao mesmo tempo um agente oxidante e um agente redutor, tá? E se essa seta fosse virada para a esquerda, certo? Fosse virada para a esquerda, aí a gente poderia identificar duas substâncias diferentes, uma como agente oxidante, outra como agente redutor. Como? Se a gente virasse essa seta para cá, esse aqui seriam os reagentes, esse aqui seria um produto, ok? Então o alumínio ia sofrer o quê? Oxidação, porque o estado de oxidação ia sair de 0 para mais 3, e o oxigênio ia sofrer o quê? Redução, uma vez que o oxigênio ia sair do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação -2, ok? Então, gente, foi isso, e até mais e obrigado.